Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Jack Draper. Sofreu, hein? Que jogo duro contra o Cloretamo T, mas o tenista britânico mais uma vez prevalece, mais uma vez está nas quartas de final de um Masters 1000 nessa temporada. A verdade é que a temporada do Draper, ela é impressionante. Ele tá jogando um tênis maravilhoso. E acredito que o Draper, ele tá cada vez mais mostrando aquele negócio, né? Veio para ficar dentro do top 5. Eu imaginava que essa temporada seria a estreia dele no top 10, de fato foi, mas já é a estreia dele no top 5. E daqui a pouco o cara começa a ameaçar até uma briga pelo top 3, né? Número 1 do mundo esse ano teria que jogar um torneio de Grand Slam fantásticos, algo que, por exemplo, no Australian Open ele não fez. Ele até foi relativamente longe, enfrentar o Alcaraz nas oitavas de final, mas assim, jogou mais ou menos o torneio, teve que passar muitas dificuldades para aí conseguir chegar até acho que as oitavas, só que tão exausto, acabou desistindo no meio da partida contra o Alcaraz, porque definitivamente não tinha muitas condições físicas de ganhar do espanhol. Então, assim, ele precisa ainda trabalhar um pouco essa questão dos grandes lances. Fez um US Open ano passado maravilhoso, mas ainda temos que ver mais dele. Mas na melhor de três, o cara tá aí. E, de novo, o ressalto do Draper, que é um tenista que, assim, ele sai muito bem da zona de conforto para conseguir resultados, né? Porque a verdade é que, assim, eu acho que muitos tenistas têm tetos de produção extremamente elevados, né? Mas alguns têm que saber se virar naquilo que é mais difícil para eles, porque certos oponentes vão colocá-lo nessas condições. E o Cloretamo T, ele é um cara que traz um pouco mais de dificuldade para o Draper no aspecto. Ele não tem muito padrão. Ele é um jogador que não é mais potente que os outros, né? Mas ele consegue usar muitos saques com efeito, saques kicks, deixadas muito bem executadas e muito repentinas. Então, é aquele negócio, ele é um tenista muito difícil de antecipar os movimentos, muita variação, muita mudança e não dá ritmo. E o Draper, ele gosta do ritmo, ele gosta de estar com um bom tempo de bola, entendendo muito bem o que o adversário vai fazer para antecipar a jogada antes, até porque quando ele antecipa as jogadas, ele consegue surpreender muitas vezes o adversário. Ele talvez traz a variação primeiro, ele traz um bom ataque antes, e aí a gente vê um primeiro set, o Mute surpreende completamente, faz um 6-1. Vai lembrar que ele quase fez um pneu em Jannik Sinner ano passado em Roland Garros, né? Impressionante. Mas existe um problema pro Mute, né? Ele não gosta de jogo físico, né? Quanto mais o jogo vai se estendendo, pior. E eu acho que o Draper, que já teve isso também como calcanhar de Aquiles, hoje bem menos, né? Não é dizer também que ele é um colosso físico, porque, por exemplo, o Australian Open prova que ele ainda tem que evoluir um pouco nessa parte, embora eu acho que isso aí é até meio que consequência natural do atleta. Ele vai ficar cada vez mais forte fisicamente, né? Isso até um ponto que começar o declínio da idade, que tá longe para ele ainda. Mas fato é que assim, o Draper foi sustentando no jogo, foi aguentando a pressão que o Mute colocava, e aquele negócio foi conseguindo ter uma leitura cada vez melhor do saque do francês. E a partir do momento que ele conseguiu entender o saque, ajustando o posicionamento em termos de profundidade, seja esperando um pouco mais atrás, às vezes indo um pouco mais para frente, né? Ele foi entrando cada vez mais nos pontos, e aí o Cloretamo T foi começando a ter cada vez mais dúvidas. Se antes ele jogava com muita tranquilidade, entendendo exatamente o que ele tinha que fazer, não se intimidando por nada que fizesse o tenista britânico, né? Aí o jogo começou a mudar de figura, né? E o Draper pouco a pouco foi se colocando no jogo, mas aí o que eu elogio, não é um jogo grande do Draper em termos de nível técnico, ele teve dificuldades táticas, era um jogo difícil, mas ele ganhou. E eu acho que isso que faz o grande atleta, gente. Ganhar em um dia bom, todo mundo faz isso, entende? O Ben Shelton num dia bom, ele pode talvez ganhar do Alcaraz, do Sinner. A mesma coisa eu vou falar de quase todos os tenistas do top 20, porque nas condições certas eles têm essa condição de poder ganhar dos melhores. Mas a questão é sustentar esse nível o tempo todo é muito difícil. Você vai ter que sempre jogar em momentos que o adversário ou está jogando melhor ou que você não está com muito tempo de bola. E aí você tem que arrochar um caminho para se manter no jogo. Poucos conseguem fazer isso. E eu acho que o Draper é um desses caras, né? Ele é um cara que, assim, ele consegue simplificar o jogo na dificuldade e ele tem força para se manter confiante na partida, mesmo quando as coisas não funcionem tanto, né? E não porque eu acho que o talento dele, assim, que é muito acima da média, né? Que ele sustenta só pelo talento, como eu acho que o Alcaraz sustenta. Eu não acho que o Alcaraz hoje teve uma inteligência tática brilhante para vencer o Khachanov. Eu acho que é muito do talento mesmo, né? Tipo,
15:30 do 5-6 ali, quando o Cajão tá sacando, eles tiram uma curta daquela, que é talento puro, mas não é taticamente a bola mais recomendada. Mas ele é capaz de fazer, e às vezes ele errou várias curtas no jogo e aquela ele entra, né? E a questão é, o Draper, ele sustenta muito porque ele tem muita inteligência emocional, e é um cara que é muito, assim, além disso, né, esse racional dentro de quadro, entende? Não é um cara que vai, tipo, jogar tipo, de maneira desesperada. Quase nunca a gente vê o Draper fazendo isso. Às vezes ele tá levando o couro dele, mas ele entende que não pode ficar jogando de uma maneira estúpida, entende? Dando confiança ao ponto de graça. Então, eu acredito que isso é uma das grandes qualidades do Draper. E assim, tá nas quartas de final, de novo falando, Saibro, teoricamente, era para ser o ponto mais fraco do Draper, porque ele é um cara britânico, já sabe jogar em grama, a gente já viu jogando em grama muito bem, ganhou do Alcaraz ano passado, inclusive em Queens, né, uma partidaça do Draper, nota 10 aquele jogo dele, e assim, ele já mostrou que joga em quadradura, porque já ganhou umas 3.000 esse ano, ele já foi semifinalista do US Open, então assim, cada vez mais Jack Draper mostra os ingredientes de um tenista para ser protagonista. Não apenas top, porque top ele já era. Agora, protagonista do tênis, ele tá aí mostrando indícios de ser. E vamos ver agora contra o Alcaraz, porque assim, vai enfrentar, para mim, o tenista mais talentoso dessa geração é o Alcaraz, eu não acho que é o Sinner. O Sinner talvez é o mais consistente, sólido. Eu acho que o Sinner também é o que tem mais foco também, né? Tipo, acho que nesse aspecto o Sinner é muito focado na carreira profissional. O Alcaraz, ele várias vezes ele fala, né, que ele quer muitas vezes ser feliz, né? Diz que ele vai em alguns eventos, vários lugares do mundo, tipo, em 3 dias antes do torneio ele chega lá, né? Mas é a maneira dele. Eu acho que assim, o tenista tem que levar do jeito que, sim, ele não pode sacrificar também a saúde emocional pelo esporte, porque às vezes isso não vai ajudar em termos de desempenho, né? Alguns levam de um jeito diferente. Eu acho que o Alcaraz é um cara esforçado, ele mostra ser um tenista bem esforçado, dedicado, né? Mas assim, ele talvez não seja um doente pelo tênis como é, por exemplo, um Djokovic da vida. Mas a questão que a gente coloca é, a gente tem ali o Alcaraz, um cara que tem um recurso, um talento natural para jogar tênis, que poucas vezes a gente vê nesse esporte. Ele tem esses dons de fazer quase tudo que ele quer dentro de quadra. Mas não é invencível por causa disso, porque, como eu disse, né, ele tem muitas dificuldades no momento de pressão, ele, em vez de simplificar o jogo no momento difícil, ele força mais, ele dá muitos pontos de graça nos momentos ruins, e aí é que o Draper pode capitalizar, e o Draper tem nível de tênis para incomodar o Alcaraz em vários momentos do jogo, né? Ele tem recursos, ele saca bem, ele devolve muito bem, um dos melhores devolvedores do circuito, ele joga com muita inteligência, ele sabe variar, ele é sólido em todas as áreas, e para mim não tem um ponto fraco muito explícito na parte técnica do jogo. Então, gente, por esse vídeo é isso, nos comentários deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e até o próximo vídeo.